Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A palavra de Deus, luz para os nossos passos, ilumina os nossos caminhos e dá direção para o nosso viver. Por isso nos colocamos aqui na presença do Senhor e invocamos o seu nome poderoso e santo sobre nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, vinde em nosso socorro e apressa-nos, Senhor, em socorrer. Apressa, Senhor, em socorrer a miséria da nossa alma, a aflição do nosso coração. Apressa-nos, Senhor, em dar-nos Tua bênção, em dar-nos Tua graça e em dar-nos a Tua direção. Senhor, apressa-nos em nos ensinar a fazer a Tua vontade. Apressa-nos, Senhor, para que nós sejamos Teus servos e em tudo possamos Te servir de todo o nosso coração. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre a nossa mente, sobre todo o nosso coração e sobre todo o nosso ser, para que nós possamos meditar com a serenidade necessária e a profundidade permitida a Tua palavra em nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos meditando a palavra de Deus. No nosso estudo anterior, nós meditamos a vitória de Davi sobre o gigante Golias, o quanto isso tornou Davi querido, aclamado e reconhecido pelo povo. Mas a diferença, o elemento fundamental, era a graça, a unção de Deus que pairava sobre Davi. E quanto menos unção tinha Saul, porque Saul havia se afastado do Senhor, havia rejeitado a palavra do Senhor. Não é que Saul não temia mais a Deus. Às vezes a gente precisa entender essa diferença na nossa própria vida, né? Nós somos pessoas tementes a Deus, servimos a Deus, nós vamos à igreja de Deus, mas vamos nos afastando da unção do Senhor, da graça do Senhor, e vamos perdendo então essa direção de Deus para a nossa vida. Assim, o capítulo 18 diz: assim que Davi acabou de falar com Saul, Jonatas apegou-se profundamente a Davi, amou-o como a si mesmo. O amor que Jonatas, ao filho de Saul, passou a ter a Davi, uma consideração de irmão lá do fundo do seu coração. Naquele mesmo dia, Saul guardou Davi consigo e não permitiu que voltasse à casa de seu pai. Jonatas fez uma aliança com Davi, que ele amava como a si mesmo. Aliás, ama teu próximo como a ti mesmo, né? É a ordem do Senhor, que vamos aprender depois lá nos mandamentos. Aliás, aprendemos nos mandamentos do Senhor. Então, assim amava Jonatas a Davi. Então ele, tirando a túnica com que estava vestido, deu a Davi, bem como suas vestes e mesmo a sua espada em arco até seu cinturão. É importante entender esse amor de Jonatas a Davi por causa da rejeição que, na verdade, Davi sofre de Saul. A rejeição e o sentimento negativo de Saul para com Davi vai crescendo cada vez mais. E Jonatas se coloca agora como esse parâmetro de alguém que acolhe, de alguém que ama Davi lá no seu coração. Nas suas expedições, onde quer que Saul o enviasse, Davi tinha êxito. Saul nomeou o chefe dos guerreiros. Ele era bem visto por todo o povo, inclusive pelos membros da corte de Saul. Davi tem uma diferença. A graça, a unção de Deus paira sobre ele. A partir do versículo 6, nos é narrada toda a inveja que Saul alimenta em relação a Davi. A inveja é uma das coisas mais diabólicas que existe. O versículo 12 diz que Saul ficou com medo de Davi, porque o Senhor estava com ele, enquanto se tinha retirado de Saul. Ora, o Senhor não estava mais com Saul, porque Saul havia recusado a palavra do Senhor. A graça do Senhor estava com Davi, e por causa disso, Saul, que não tinha graça, passou agora a ter medo de Davi. Por isso Saul afastou e fê-lo chefe de 1000. Davi saía e voltava à frente do povo, mas ele tinha êxito em todas as suas expedições e o Senhor estava com ele. Então, o segredo de Davi é porque o Senhor estava com ele.
Está lá no versículo 14, esse princípio, tá? Tinha êxito em todas as suas expedições. Por que tinha êxito? Porque o Senhor estava com ele. Saul viu como Davi tinha êxito em tudo e começou a temê-lo. Mas todo Israel e Judá o amavam. E ele saía e voltava à frente deles. A partir do versículo 17, nós vamos ver uma outra emboscada. Porque uma vez que Saul teme, ou tem medo de Davi, Saul também tem raiva. Tudo agora que a inveja faz no coração do homem, esse espírito da inveja é um espírito perverso. Veja, Saul não tem mais o espírito do Senhor, porque ele deixou-se dominar por outros espíritos quando rejeitou a palavra do Senhor. E agora o espírito de inveja está tomando conta do coração de Saul. E esse espírito é perverso, porque pela inveja a mente humana maquina coisas erradas como se fossem certas, coisas ruins como se fossem coisas boas. E a mente que é obscurecida pela inveja, ela não consegue ter bom senso nas escolhas e no modo de fazer. E por isso Saul vai mais uma vez planejar contra Davi. Saul, bem intencionado, entre aspas, chega a dizer a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe, eu vou dá-la como esposa, contanto que sejas um valente guerreiro para mim e combata nas guerras do Senhor. Saul pensava: levanta-se contra ele, não a minha mão, mas a dos filisteus. Ou seja, na verdade, ele quer botar uma emboscada para que Davi vá e morra. Ele vai dizer: não foi eu, foi os filisteus que o mataram, né? Aquela esperteza da pessoa que é astuta, o espírito astuto do mal. Davi disse a Saul: quem sou eu? Qual é a minha linhagem ou a minha família, para que eu me torne genro do rei? Ora, quando chegou o tempo de ser dada a Davi, Merabe foi dada como esposa a Adriel de Meola. Então, você veja que o espírito astuto de Saul não fez nem aquilo que ele cumpriu. Agora acontece um outro fato inusitado, mas conduzido pela graça, porque Micol, que era outra filha de Saul, se apaixonou por Davi. Quando o contaram a Saul, ele ficou contente, pois pensava consigo: vou dar-lhe Micol, para que lhe seja uma cilada e ele caia nas mãos dos filisteus. A paixão dela era de coração, mas o pai não, era ardiloso, era maldoso. O pai estava tramando, na verdade, contra Davi. Eu chamo a atenção desse versículo porque muitas vezes os nossos corações se enchem também de intenções maldosas, e é péssimo quando a gente chama intenções maldosas escondidas em nós como se fossem coisas boas. Disse, pois, Davi pela segunda vez: disse Saul a segunda vez a Davi: hoje vai tornar-te o meu genro. E ordenou aos seus ministros que dissessem em segredo a Davi: achastes graça aos olhos do rei, e todos os seus ministros gostam de ti. Portanto, aceita ser o genro do rei. Versículo 26 nos diz que quando os ministros transmitiram as palavras de Saul a Davi, este achou boa a proposta de se tornar genro do rei, antes que expirasse aquele prazo que era fixado para que isso pudesse acontecer. Então Saul deu-lhe como esposa sua filha Micol. E o versículo 28. Mas Saul compreendeu muito bem que o Senhor estava com Davi e que sua filha o amava. Então, duas coisas. Saul tem ciência de que Deus estava com Davi. E tinha mais ciência ainda também de que sua filha amava de verdade Davi. Por isso Saul teve ainda mais medo de Davi, tornando-se seu inimigo para sempre. Veja que o espírito mundano já está em Saul. Ele, em vez de se unir a Davi, se opõe a Davi, porque o espírito da inveja, esse espírito maligno, terrível, das trevas, quando ele invade o nosso coração, ele nos leva a sermos inimigos do outro.
Ele não nos leva à reconciliação. Ele não nos leva a dialogar, a buscar o caminho ou a direção de Deus. Ele é um espírito impetuoso, terrível, maldoso, criminoso, que nos leva a nos considerarmos inimigos uns dos outros. Dois homens de Deus. Saul era de Deus, apesar de ter rejeitado a Deus, ele não voltou-se para a graça. Ele deixou-se guiar pelo espírito perverso da inveja. E por isso ele vai odiar Davi. Esse talvez é o maior crime que Saul cometa. Mas os chefes dos filisteus fizeram incursões, mas todas as vezes que se punha em campo, Davi tinha mais êxito que os demais oficiais de Saul, de modo que seu nome tornou-se muito famoso. E tudo isso aconteceu porque Davi era temente a Deus, obediente a Deus, e um verdadeiro servo do Senhor. Muito bem, vamos trazer conosco aí o Padre Antônio Xavier para que nos ajude a crescer na intimidade com a palavra do Senhor, nosso Deus. Este capítulo 18 nos mostra uma perspectiva diferente da vida de Davi. Davi é muito amigo de Jonatã, que é filho de Saul. Saul que vai persegui-lo, né? Mas o filho dele, que é Jonatã, é muito, mas muito amigo de Davi. Inclusive, a amizade dos dois vai livrar a vida de Davi em vários momentos, porque Jonatã vai dizer a Davi que o pai dele está perseguindo, vai dizer, corre daqui que meu pai está vindo atrás. Mas nos mostra algo muito interessante, que os pais, embora possam ser cheios de questões, às vezes até de revide com outras pessoas, nós que somos os filhos, e todos nós somos filhos, não estamos obrigados a reproduzir a maldade, nem os preconceitos, nem nenhuma coisa dos nossos pais. Que a nossa geração realmente, seja ela qual for, ela pode romper com esses paradigmas que sejam ruins de perseguição, como é o caso aqui de Saul com Davi. Por outro lado, a filha de Saul, Mical, vai ser dada em casamento a Davi. E Davi vai se casar, vai se tornar o genro de Saul, né? Vai se casar com a filha dele. E aí nós temos algo muito interessante. Davi, que já tinha sido em segredo ungido rei de Israel, agora vai passar a ter direito ao trono, porque ele se casou com a filha de Saul, já que Jonatã vai morrer mais adiante. E por causa disso, tem um duplo motivo para que ele venha a ser o rei. Mas é bonito ver isso, né? Os dois irmãos, tanto Jonatã como Mical, gostam demais de Davi e não reproduzem a maldade que o pai deles está ali realizando, nos dando muito claramente a certeza de que o mal não deve ser reproduzido. Tem uma imagenzinha que, inclusive, nos nossos aplicativos de mensagem aparece, naquele macaquinho tampando as orelhas, né? Então tampando a boca, tampando os olhos, que nos ilustra isso a partir da sabedoria popular. O mais antigo de todos está lá na China, mas está espalhado pelo mundo inteiro esse tipo de imagem, que tem a ver com o conceito que lá está escrito: não dar ouvidos ao mal, por isso a mão sobre os ouvidos, não falar o mal, por isso a mão sobre a boca, e não ver o mal, por isso a mão sobre os olhos. Não quer dizer ignorar o mal, quer dizer não permitir que ele entre por alguma dessas vias, contamine o nosso coração e nos faça reprodutor daquilo que odiamos. Senhor nosso Deus, nós só podemos te suplicar. Liberta-nos do espírito deste mundo, liberta-nos da inveja, liberta-nos, Senhor, do espírito das más intenções, liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que a inveja faz de pernicioso em nossa alma, em nosso coração e em nossa vida, inclusive matando a unção da Tua graça que está em nós. Liberta-nos, Senhor, desse espírito de intriga que nos leva a nos odiarmos, nos colocarmos uns contra os outros, e nos dê o Teu espírito de paz, de reconciliação, de amor de uns para com os outros, pois só na Tua graça é que podemos verdadeiramente nos amarmos. Dai-nos Tua bênção, Tua graça e a Tua unção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a sua companhia. Deus abençoe imensamente você e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.